Olá, meus amados, a paz do Senhor. Me chamo Thiago Carvalho e trago hoje uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Meus amados, hoje Deus me fez pensar sobre os desertos e as provações que nós passamos, sobre quando Deus nos testa, porque assim como o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e que Espírito foi esse? Foi o Espírito do Senhor. Então Deus nos leva a desertos para nos provar, para ver se realmente o que nós falamos combina com o que nós sentimos, porque Ele é o único que nos conhece internamente. E também serve, meus irmãos, o deserto também serve para que nós possamos aprender e nos amadurecermos, tá? E quando eu começo a pensar sobre deserto, eu me lembro de algumas pessoas da Bíblia, porque como eu acredito que a Bíblia é um manual de instruções para a nossa vida, é daqui que nós tiramos o que nós devemos e não devemos fazer. E exemplos nós já temos na Bíblia. A Bíblia nos conta sobre um rapaz chamado José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, passou por provações, foi preso, foi perseguido, e depois de todo esse processo de ser quebrado pelo oleiro e ser amadurecido, virou governador do Egito. Também teve Moisés. Moisés foi escondido pelo Senhor, foi levado para a filha do faraó. A filha do faraó conseguiu convencer o seu pai de não matar o menino, porque depois havia um decreto para que todo menino que naquela época nascesse fosse morto. Deus manteve ele vivo. Ele teve que fugir para o deserto. No deserto conheceu o verdadeiro Deus. Criou intimidade, escutou a voz do Senhor, para que depois Deus fizesse maravilhas na vida dele. Que foram abrir o Mar Vermelho, libertar o povo do Egito, as 10 pragas do Egito, fora as outras que aconteceram, tá? Que nos fazem entender que tudo tem um propósito. E por mais que pareça que Deus nos esqueceu, Ele nunca esquece de nós. A única diferença é porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. E assim como eu não vou dar para o meu filho algo que ele não tenha capacidade para administrar, como o meu filho tem 12 anos, eu não tenho como dar para ele uma moto, porque ele não tem capacidade nem maturidade para conduzir uma moto. E isso vai trazer um transtorno para ele ao invés de ser uma bênção. Não é uma bênção. E Deus, que é mais sábio do que todos nós, entende que tem seu tempo para todas as coisas, mas Ele é justo e fiel. E podemos entender que Ele não esquece da gente em hora nenhuma no livro de 2 Samuel, versículo 9. E eu vou ler para vocês, que diz assim: Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da casa de Saul para que eu seja de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sim, eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, e disse Davi, Mefibosete, e ele respondeu: aqui estou às suas ordens. Então Davi respondeu: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você
sentará sempre à minha mesa para comer. Então Mefibosete se inclinou e disse: Quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e seus filhos, Ziba e os filhos de Ziba, você e seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 netos. Ziba disse ao rei: Farei tudo o que o rei, meu senhor, ordenar a este seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à casa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Nesse texto, irmãos, podemos entender que não interessa a nossa geografia, não interessa aonde nós estamos, não interessa o que nós estamos vivendo, não interessa qual seja a nossa forma física, não interessa qual seja o nosso pecado, não interessa qual seja a descrição do que as pessoas têm de nós. O que interessa é o que Deus tem ao nosso respeito. O que interessa são as promessas que Deus nos fez, porque não interessa para onde eu me afaste. Se Deus decretou algo, Ele vai cumprir. Ele não se esquece de nós em hora nenhuma. Aí você vai falar para mim assim: poxa, mas quem honrou Mefibosete foi Davi, não foi Deus. Além de Davi ser um servo do Senhor, na Bíblia também diz assim, em Filipenses 2,13: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar a sua vontade. Então, entendemos, irmãos, que quem colocou a vontade de Davi de abençoar alguém da casa de Jonatas foi Deus. Deus é justo e fiel, não erra em momento algum. Nós apenas não entendemos quais são os seus planos e como ele se concretiza. Por mais que o momento que nós estejamos vivendo pareça que está tudo dando errado, tenha certeza, irmãos, isso contribui para o plano maior, isso contribui para o que Deus tem para nós. Está nos dando maturidade e entendimento para suportar tudo que Deus tem para colocar nas nossas mãos. Não podemos pular o processo, irmãos, porque quando chegar o dia não estaremos capacitados e Deus não faz nada pela metade. Como se ele decretou algo para você, isso já está pronto. Ele apenas está te preparando para suportar o que ele tem para você. Porque quanto maior a bênção, maior a responsabilidade e o discernimento. Por isso que você tem que ter entendimento e maturidade para suportar, irmãos. Não se esqueçam. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele te prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Deus é maravilhoso em todo o tempo. E, às vezes, nós não entendemos. Como eu disse antes para vocês na história, falando sobre a vida de José, quem diria que um garoto foi vendido como escravo, foi tentado e preso pela tentação, porque resistiu à tentação, que isso ia levar ele até o palácio, que isso ia levar ele a ser governador do Egito. Irmãos, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se acredita. Deus, ele é soberano. Ele já foi e já voltou. Ele é onipresente. Ele pode todas as coisas. Vamos entender
que quando a gente diz que o que Deus decretou para a nossa vida é grande demais, você não está incapacitando o Deus que você acredita? Você não está dizendo que o teu Deus não tem capacidade para cumprir aquilo que te prometeu? Se ele disse, irmãos, que você é um pregador, você é um pregador. Se ele disse que você vai orar por alguém, você vai orar por alguém. Se a tua vida vai mudar, a tua vida vai mudar. Só precisamos obedecer, ser fiel a ele. Porque assim como na vida de Daniel, que não aceitou o manjar que foi as comidas e o vinho que vinha do rei Nabucodonosor, e com a sabedoria de Deus, soube mostrar a mão de Deus para os sacerdotes, temos que ter sabedoria para confiar que, por mais que pareça difícil o nosso momento, Deus sabe o que está fazendo. É isso que eu vim falar para vocês hoje, irmãos, que não interessa o que você esteja vivendo. Se a tua saúde parece difícil, se o médico te desenganou, Deus é o médico dos médicos. Não interessa se você está passando uma situação financeira difícil. Deus disse que não deixaria o justo mendigar o pão. Se você é justo, obedece ele e honra o Senhor, você não vai mendigar o pão. Tá? Precisamos entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso, porque Deus é bom, perfeito e agradável. Amém, irmãos? Peço que os irmãos fechem os olhos para que possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, pela família dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, Senhor, e reconhecemos, Pai, que o Senhor é único, que és digno de toda honra e todo louvor. Meu Deus, te peço, Senhor, pois o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está escutando isso nesse momento. E o Senhor, Pai, é capaz de mudar história, Senhor, de mudar diagnóstico, Senhor, e de mudar a visão dos médicos, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. E se o Senhor decretou que nossa vida vai mudar, isso vai mudar. Senhor, te peço, Senhor, que nos fortaleça, pois a caminhada não é fácil. O Senhor não disse que seria fácil na Tua palavra, mas disse que seria possível. E por isso eu te peço força e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, meus irmãos. Até a próxima mensagem. Peço que os irmãos compartilhem e curtam. Cliquem no sininho para que quando estivermos uma nova palavra que chegue mais rápido até você, e que para isso o YouTube entenda que outras pessoas se interessariam por essa palavra.